cenário ideal? Não. Mas é importante? Sim. Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h22, bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. 22, o que você está falando aí? Segundo ano consecutivo que o Vasco disputa uma competição internacional. Calma, eu sei que você quer, é o que eu quero, Libertadores. Mas, né, eu acho que é importante também. Mas por que você falou que não é o cenário ideal? Porque o Vasco tem que focar, né, no Campeonato Brasileiro, um campeonato que está muito disputado, né? O Vasco nesse momento, a gente vai destacar que está na 12ª colocação e, poxa, tem que conquistar um bom resultado na próxima rodada, porque senão, né, vai se aproximar mais do Z4, então é isso, não é o cenário ideal. Mas mesmo assim é muito importante, até porque traz mais visibilidade, né? Tem até a questão do ranking, né, da Conmebol, que também é importante para futuras competições, mais dinheiro. E assim, a possibilidade, claro, de conquistar, nunca se sabe, né? O Galo, no ano passado, não jogando nada, chegou na decisão da Copa Sul-Americana, né? E além disso, é aquele ponto que eu estou debatendo muito aqui com vocês, né? São as oportunidades, né? Pelo menos 6 jogos que os jogadores vão ter. Jogadores que não vêm jogando, né? JP, base, a possibilidade do Spinelli, porque a gente sabe que centroavante é fase, é gol. Então, de repente, crava na terça-feira, crava contra o Audax, contra o Olímpia, entende? Já vai, né, pegar aquela confiança para o Campeonato Brasileiro, entre outros atletas que a gente vai debater aqui, porque a gente tem a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Além de trazer aqui, família, o treinador do Barracas e também me parece o camisa 10, né, que é filho do presidente da AFA, né? Eu acho que é uma parada assim. E quero falar com vocês também sobre o Léo Jardim. Eu estava vendo a reação de um torcedor do Corinthians no gol que o Hugo tomou do Bernabé, né? A gente vai resenhar um pouco sobre isso, além de falar também um pouco aqui do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Vasco é o único time que tomou gol em todas as rodadas até aqui. Família vascaína. Então chega aí que tem resenha pra gente iniciar bem essa segunda-feira. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece aqui da parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. A galera já tá fortalecendo demais. A galera tá comprando aqui uma televisão, um computador, um celular. Família, essa parada aí, muito obrigado. Você não precisa comprar os produtos que eu separei aqui. Vai ajudar também. Mas de repente você quer comprar um celular, um fone, uma luva para malhar, uma outra camisa, só clica aqui no nosso link, você não vai pagar R$1 a mais, você pode até conferir o preço, entrar aí no seu aplicativo, no site, você vai ver que fica o mesmo preço. A parada a moral é, você clicou no nosso link, seja na Shopee, Netshoes, Magalu ou Mercado Livre, e comprou a sua parada. Vai ser direcionado para o produto que eu separei, mas você vai lá na barra de pesquisa, digita, compra a sua parada, vai fortalecer o trabalho do Thiago. Vamos lá, vamos seguir a nossa resenha para a gente finalizar essa rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem eu gravei o último vídeo, ficou faltando eu comentar com vocês 2 jogos, né? Que foi Mirassol 0, o último colocado nesse momento, perdeu para o RB Bragantino. Como é que pode, né? O Bragantino estava aí um jogo sem ganhar, sem vencer, e agora 2 vitórias seguidas, né? Sobre o Flamengo e sobre o Mirassol, 14 pontos. Foi um dos times que ultrapassou, né, o Vasco. E também, né, o nosso próximo adversário, que conseguiu não tomar gol nessa rodada, mesmo com um jogador a menos, né, o Iago Pikachu tomou cartão ali bobo, mas o Remo sustentou e conseguiu um empate lá no Sul, e agora somente o Vasco tomou gol em todas as rodadas, né. Eu estava até vendo aqui esse destaque da Super Vasco. Rival, Remo perdeu seu principal jogador para o duelo contra o Vasco. Eu não sei se o Iago Pikachu é o principal jogador do Remo, porque eu consegui assistir Santos 2, Remo 0, e o Pikachu começou no banco na partida. Eu acho que, cara, o treinador do Remo é aquele treinador que já passou pelo Vitória, Ceará. Pô, esqueci o nome dele, cara. Posso até colocar aqui na edição. O Pikachu começou no banco contra o Santos, mas ele testou aqui pelo menos o David Braga, né? Que é um jogador que jogava no Atlético. O jogador que perdeu um gol inacreditável foi o Tagliari, né? E o Manga perdeu o pênalti. Aí tu vê o Bagé, que ficou falando, né? Poxa, o Grêmio não pode perder pontos pro Vasco, São Januário não conseguiu ganhar do Remo em casa, né, família vascaína. Mas assim, jogo muito difícil contra o Remo, por isso que eu sou sim a favor do Vasco preservar os jogadores
para encarar o Remo, não acho que vai ser nada fácil. Eu sei que nesse momento, né, o Remo está na zona de rebaixamento, está com 7 pontos, apenas uma vitória. Vitória essa ganhou do Bahia, que é o 5º colocado, né, da competição, para você ver que não é um jogo fácil. Eu acho que o Vasco tem que fazer sim alguns ajustes para jogar contra o Remo. O campo não é legal, o Vasco vai precisar ser mais intenso, mais físico, e eu acho que é o momento de pensar no Tietchan no banco para esse jogo, né? O Renato sabe fazer isso, gosta de fazer isso, né, de entender o adversário, e eu acho que a gente vai precisar de mais força física para competir com o Remo lá, né? Campo ruim, a bola tem dificuldade para rolar, quica muito, e aí você ter Tietchan e Thiago Mendes, né, 2 jogadores mais técnicos, eu acho que não é interessante não, família. Eu pensaria assim na possibilidade de jogar com 2 volantes de mais pegada, que seja o Thiago de terceiro homem, se ele quiser continuar com essa estratégia do Rojas flutuar desde Andrés Gomes, né, pode ser testado novamente, porque eu acho que não dá pra gente cravar, família, que isso não foi interessante pelo jogo contra o Botafogo. Foi uma atuação assim pavorosa, né? Eu acho que você ter os seus 10 jogadores de linha matando é uma coisa que, sabe, fica difícil você avaliar alguma coisa, né? Isso precisa ser testado novamente. Não seria o meu teste, né, para esse jogo contra o Botafogo. O Rojas vem sendo um pedido assim da maior parte da torcida, não funcionou, mas você não vai ouvir aqui do Thiagão, que é uma coisa que não dá mais, né? Porque foi apenas um jogo em que todos os jogadores, repito, matando. Eu não salvo ninguém, família vascaína. E assim, a gente precisa voltar a ganhar, né? Não pode deixar essa fase ruim persistir. A gente está vendo aí, né, o Corinthians que mandou o Dorival embora, 9 jogos sem vencer, claro, né, que tem alguns jogos aí imagino, do Campeonato Paulista, mas a gente tem que tentar essa vitória aí sobre o Remo e, né, voltar a jogar em casa contra o São Paulo, que é um jogo difícil. São Paulo que, né, conseguiu uma bela vitória sobre o Cruzeiro, mas a gente tem que pontuar para sair dessa situação aqui, família. Hoje, né, o Vasco está a 4 pontos do Z4, é isso, mas o Remo, a Chapecoense tem um jogo a menos, esse detalhe também. Família, deixa eu passar para vocês aqui, pra gente falar um pouco sobre o Léo Jardim, esse corte aqui do torcedor do Corinthians. Olha. 3 no meio de campo, agora sai lá, volta filho, vai Adinelli, vai na bola Adinelli, vai na bola Adinelli! Tudo que chuta entra aí também! Ó, o goleiro com a joelho no chão, em vez de pular na bola, pula na bola, tem 7 metros de altura, irmão! Goleiro de seleção brasileira, aquela ajoelhado no chão! Toma gol desse Barnabé! Ele ajoelha e vem de pular na bola! Pula na barra da bola! Oh, meu Deus do céu, agora eu tenho braço pra quê, velho? Porque só você pode usar o braço, irmão! O cara ajoelha! Ah! Será que é o momento para novamente eu utilizar esse argumento? Ou você, né, tá com aquele ranço, com aquela raiva pelo jogo ainda. Ô, Thiago, não faz isso, não mexe comigo, irmão. Não mexe comigo, não me tira da graça, Thiagão. Mas é o que eu falo, família. Não tô aqui defendendo o Léo Jardim. Acho sim, né, que principalmente o primeiro gol era muito defensável, né? Um goleiro que ganha o que ele ganha, um dos melhores do país, não pode tomar aquele tipo de gol, falhou. Assim como, né, poderia ter tomado uma decisão melhor também no gol contra o Coritiba. Sim, falhou contra a Chapecoense, né? Ali passou pelas mãos dele, né? Claro, além dos gols que o Vasco perdeu. Sim, o Léo Jardim vem cometendo algumas falhas ou algumas bolas defensáveis, né? Não é um momento que eu vou aqui chegar e falar que é maravilhoso do Léo Jardim. Não, de forma nenhuma. Mas é aquilo que eu falo com vocês. O Vasco tem um grande goleiro. O Vasco tem. Eu utilizo aqui o argumento, olha para o lado. Olha para a grama do seu vizinho. Aqui, pro outro lado também. Família, no Brasil, o Léo Jardim está dentro da média. Da média. Os goleiros aqui no Brasil erram muito, muito. Assim, interessante o Fábio, né? O Fábio é um cara que mantém uma regularidade, vem pegando muito, realmente, né? Tá igual o vinho, o Fábio. Mas, olha aí, goleiro de seleção. Você viu o gol? Eu não entendi nada que o Hugo Souza fez. É o Souza, eu ia falar o Hugo Moura. Eu não entendi completamente nada. O chute vem de fora da área, ele ajoelha e... Eu falo assim, que isso? Você olhar o Jardim fazendo isso, ele ajoelhou, olha o gol, ele ajoelha e tenta cair pro chão. Que loucura foi aquela? Eu acho que a bola não desviou nada, não. Ele ajoelhou e esticou. Que loucura, não era pra ele armar e, né, tentar catar a bola? Então, família, é muito, assim, erros, sei lá, técnicos de movimentação, né? Não sei os termos utilizados, assim, pra goleiros, né? Mas falha, o cara ajoelhou no chão e a bola passou. Então, assim,
A galera fala muito, eu vejo aqui, né? Bota o Fusato. Família, eu acho que sim, o Léo Jardim ele precisa ter essa avaliação do momento dele e trabalhar mais atenção, melhorar, buscar aperfeiçoar essa questão, melhorar, nem aperfeiçoar a saída de bola, que falta muito sim a ele, mas eu acho que essas falhas que vêm acontecendo e que a gente assim debate, não foi, poderia ter saído, eu acho que aí a gente tem que colocar no contexto, sabe? Porque o Vasco deixa o adversário, como foi lá contra o Coritiba, cruzar o tempo todo. É uma facilidade pro cara, né, conseguir um espaço próximo da nossa grande área e porrar pro gol. Tanto que nesse jogo contra o Botafogo mesmo, ele fez 2 grandes defesas. Fica a falha na cabeça. Ele fez 2 grandes defesas. O chute do Matheus Martins no primeiro tempo foi uma defesaça. A boa jogada também do Danilo, ele faz a defesaça também. O Hugo Moura falou lá, né? O cara chutou em cima dele, mas ele teve o tempo de reação do Pedro Rocha. Então o Léo Jardim faz grandes defesas. Mas o Léo Jardim é muito acionado, mano. Pô, que grande defesa o goleiro do Botafogo fez? O chute do Pumita. Aí depois o Tietê fez o favor de chutar pra fora. Aquela bola, né, que o Puma faz um arco bonito e o Nuno, né, conseguiu o mais difícil. Pô, o goleiro não deveria ter saído ali? Não saiu, pô. E o Nuno perdeu o gol. Então, não vou aqui ficar passando pano pro Léo Jardim. Precisa melhorar, precisa corrigir os erros. Mas eu não vou comprar essa ideia aí, não, de não dá e não sei o quê. Eu acho que não tem. Eu tenho um amigo aqui que é hater. Ele aproveita, né, os momentos ruins do Léo Jardim. Quando o Léo Jardim coloca o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil, quando faz um grande jogo, ele não aparece. Mas quando o Léo Jardim falha, ele vem aqui. Ele é meu hater junto com o Léo Jardim. Nessa conexão que a gente tem. Nós três, né? Um troca-troca. Né? É isso. É um troca-troca. Aí, quando o Léo Jardim falha, ele vem aqui me catucar. Mas eu não vou catucar ele. Quando o Léo Jardim faz, né, bons jogos. E a gente sabe que o Léo Jardim é importante, cara. O Léo Jardim é importante, é bom goleiro. Então não vou comprar essa ideia, bota o Fusato, não sei o que. Não, o Léo Jardim vai se recuperar, pode ter certeza, vai fazer grandes jogos. O Vasco tem um grande goleiro, família vascaína. Deixa eu passar aqui os cortes que eu separei do treinador do Barracas e do camisa 10 do Barracas pra gente voltar e finalizar esse vídeo falando sobre a estreia do Vasco amanhã na Copa Sul-Americana. Olha só. O futebol é um sonho. Que palavra poderia definir este momento do Barracas Central? Talvez sonho, desafio, exigência, uma soma de vários fatores. Que ensinamento te deixou o título que você ganhou da Conmebol Sul-Americana para aplicar hoje no elenco do Barracas? Bom, é uma história nova, né? Cada experiência, cada novo desafio tem uma conotação diferente. Estou feliz, tive a oportunidade como treinador de conquistá-la, isso já faz parte do passado. Agora temos um novo sonho, um novo desafio, e esperamos ir longe. Vira aí, que estão te esperando. Ela é toda sua, olha aí, é sua, você já conhece. Quanto você daria para voltar a competir e ganhar novamente? Obviamente, quando você ganha um título internacional, qualquer título no futebol, seja como jogador ou treinador, é importante. E quando você conquista algo em nível internacional, digamos que tem um valor ainda maior. Nada melhor do que ter vencido a primeira e a última edição, né? Vamos fazer todo o possível para tentar repetir. Flaco, vem aí a estreia na Conmebol Sul-Americana. Pela sua experiência, sendo um homem do clube, toda a vida no Barracas Central, lá em Olavarria Y Muna, como você vive esses momentos antes da estreia oficial? Bom, eu vivo com muita vontade, porque será minha primeira experiência nessa competição. Também será minha primeira vez com essa camisa nesse torneio. Acho que, até agora, é o momento mais histórico da história do clube. E nós estamos vivendo isso de uma maneira muito especial, os torcedores do Barracas, e ainda mais nós que saímos daqui. Lá atrás no tempo, não faz tanto assim, um jovem Ivan Tapia de 16 anos estreava neste mesmo estádio. E agora, esse mesmo Ivan Tapia, já capitão da equipe, referência do elenco, com títulos conquistados no clube, vai estrear na Sul-Americana. O que aconteceu nesse meio tempo? Se passaram 11 anos, mas nesse período, a verdade é que vivi experiências muito lindas. Muito lindas mesmo, porque o Barracas me deu tudo. Me deu a oportunidade de me tornar jogador profissional, de jogar na 3ª divisão, na 2ª divisão, chegar à 1ª divisão. E eu acredito que sou e continuo sendo um abençoado por pertencer a este clube. Sinto que é a minha casa. E nesses anos, a verdade é que só tenho palavras de agradecimento por tudo o que vivi, seja bom ou não tão bom. E agora, viver este presente tão sonhado, que para qualquer um que conhece a história do Barracas é algo impensável. Assim, eu não sei se dá pra gente fazer essa comparação, né? Mas, sei lá, o Barracas Central é tipo o Mirassol da vida, disputando a Libertadores esse ano.
assim, o jeito que a galera falou, família, vamos tratar essa competição aí, né, a vera, muito sério, porque, como o Camisa 10 ali falou, é um cenário que eles não imaginavam, né, estar passando nesse momento, né, o Barraca Central disputar a Copa Sul-Americana, né. Eu estava buscando, assim, mais informações de torcedores, né, assistindo algumas paradas, fotos e tudo mais, no Insta, em outras redes sociais, que um jogo recente, eu acho que foi contra o Huracan, acho que foi em casa, então a galera falando muito de arbitragem, aí falando do presidente e tudo mais, e não sei o que. Não sei se numa competição da Comebol isso vai pesar, né? Mas a galera fala muito que o Barraca Central, né, para chegar até a primeira divisão e conquistar essa vaga na Copa Sul-Americana, sei lá, família vascaína. Mas espero, né, que os jogadores que vão representar o Vasco nessa estreia possam dar a vida, né? Levar essa competição com muita seriedade. Eu sei que o Renato não foi, não sei assim a mensagem que fica para o grupo, né, de jogadores. Isso é meio estranho, não dá para negar. Ele fez isso no Fluminense, está fazendo novamente no Vasco, mas, poxa, que eles possam representar da melhor forma possível, é o Vasco, é a camisa do Vasco, e a gente tem que entrar para vencer, né? E ter um pouco de ambição também na carreira, né? Não somente assim pensar, no Vasco tem que vencer, é uma ambição, pô. Tem que aproveitar essa oportunidade para mostrar serviço, para jogar bem e, né, mostrar para o Renato Gaúcho que vocês, né, claro, têm condições de ajudar no Campeonato Brasileiro. A ideia é essa, família vascaína. Mas, pelo jeito, o Vasco vai encontrar, né, uma situação, um cenário de muita emoção, de muita festa e de muita competitividade, né, de muita força aí do Barraca Central fazendo a sua estreia em competições internacionais, né, me parece. Me corrijam aí se eu estiver errado. Família vascaína, a gente tem aqui o provável Vasco, né, para a estreia da Copa Sul-Americana. Meu celular tá com 1%, mas vai dar tempo. Fusato, Puma, Cuesta e Lucas Freitas. Avelar, Hugo Moura e JP. Nuno Moreira, Matheus França, Marino e Spinelli. Treinador, técnico Marcelo Salles. Cara, eu tava pensando nisso aqui, vendo essa provável escalação e vendo o Matheus França no time titular, né? Eu sei que, assim, isso acontece em todos os clubes, né? Seja treinador, dirigente, tem a mania de generalizar em relação ao torcedor. Cobra, critica, não dá apoio, e aí vocês prejudicam o jogador. E assim, família, eu tenho certeza que isso atrapalha. Eu não tenho a menor dúvida. Só que eu não consigo entender o que eles estão fazendo aqui com o Matheus França. Sinceramente, eu sei que eu já coloquei esses argumentos na mesa em outros vídeos, mas beira a loucura. O que está acontecendo nesse momento com o Matheus França. Não é possível. Assim, Pedrinho, Felipe Admar, vocês querem renovar com o Matheus França? A ideia é essa, porque não faz sentido. Ele vai embora em junho. Ele está indo embora. Pra quê? Por que colocar o Matheus França em campo? Poxa, se tivesse rendendo, ajudando, sei lá, cara, se fosse assim um Rojas, mostrando alguma coisa, participando em alguns momentos, né? Porque o Rojas ainda não fez aquela grande partida e tal. Não, mas uma assistência aqui, um bom jogo ali, participa da jogada do gol, né? Agora contra o Botafogo, não fez uma grande... Beleza, Matheus França nem isso. Fala isso aqui direto. A única coisa que o Matheus França fez com a camisa do Vasco foi o pênalti contra o Botafogo nas quartas da Copa do Brasil. E mais uma vez me vem com o Matheus França aqui na provável escalação. Isso não tem cabimento. E aí eu vou aqui, claro, eu não posso falar por todos, né? Vou falar meu sentimento de torcedor. Tem contratações que a gente pode colocar na conta da diretoria, errou. Garré, Lloyd, Jean Davi, Maxime Domingues, eu entendo, não é fácil, é difícil, você com pouco recurso, Carlos Bahia, tem que pagar, perder de vista, você contratar um Nuno Moreira da vida, por exemplo, né, que ele chegou bem, hoje não está vivendo um bom momento, mas é bom jogador, não é fácil, um André Gomes da vida também, não é fácil, não estou querendo dizer, mas aí é erro, porque o Jean Davi, por exemplo, chegou num momento que eu acho que precisava de um ponta de velocidade, o Jean Davi não passa pela minha filha, correndo, você entende? Mas lá no Chile, gente, pelo amor de Deus, né? Então, erro. O Matheus França é um erro da diretoria? Eu não acho. Eu não acho o Matheus França um erro. A gente pode colocar isso no debate aqui, o próprio Marino, o próprio Spinelli. Eu não acho o Matheus França um erro. Porque o que define o erro ou um acerto da diretoria em relação ao nome, uma contratação, família? É o campo, pô. Às vezes você contrata um jogador que você, poxa, tá maluco, e o cara rende. O campo falou, acertou. Às vezes você contrata, que é o caso do Marino, um jogador que a mídia elogia, os rivais, poxa, um grande nome, e o cara não entrega. Errou, mas, poxa, a diretoria não errou nesse nome. Porque todo mundo estava falando bem. Você concorda com isso? Então, a contratação do Matheus França, eu sei que não era uma unanimidade
na torcida do Vasco. Mas muita gente falou, opa, interessante, jogador jovem, né? Crystal Palace acreditou nele, saiu aqui, sei lá, arredondando por 20 milhões de euros. Vamos ver como é que ele vai se sair aqui empréstimo e tal, né? Vasco pagando bem, mas não funcionou. Não quer dizer que a diretoria errou, mas o cara não conseguiu comprovar dentro de campo. Então, assim, para a diretoria acertar na contratação, família, é o campo, certo? E aí a gente pode colocar diversos fatores. Tem um treinador que pode potencializar, que pode atrapalhar, o estilo de jogo casa ou não casa, o elenco, o time, né, um bom time fica mais fácil, às vezes o estilo de jogo não casa com determinado jogador, entende? Então, diretoria, o nome foi interessante, mas a coisa não fluiu, não funcionou, e vocês vão ficar insistindo por quê? Por quê? Sabe, não faz sentido nenhum. Bota o João Vitor pra rola, pô. Moleque com personalidade, com tesão, com tadala na mente. É igual o Galo, fala liga o turbo, ele liga o turbo. E aí vai botar o Songamonga, o Soneca, a galera chamava meu pai de Soneca, para, né, correr devagar. Lento, correr devagar, lento. Correr devagar existe também, né? Lento. Aí vai botar o Matheus França em campo. Pelo amor de Deus. Então, fazer o que, né, família? Mas, quero ver o JP, quero ver o Avelar, a dupla de zaga também, por que não, né? Vamos ver como é que o Cuesta vai se sair, Freitas, o próprio Fusato, né, que a galera quer observar também. Puma é um jogador experiente. Hugo Moura é JP e Nuno Moreira com o Matheus França. Isso me preocupa demais, pensando no jogo, pensando no resultado, né? Porque a gente sabe que o JP não tem toda essa intensidade. Só que, poxa, eu quero observar o JP. Só que você bota do lado dele Nuno Moreira e Matheus França. Gente, tem coisas assim que eu não consigo entender. Eu não sou profissional, eu não entendo nada de bola, eu não sei chutar a bola direito, mas tem coisas que eu não consigo entender. Cara, às vezes você, para colocar um nome, para botar ali, para oportunizar o cara, você pode prejudicar todo um setor do campo, que é o meio campo. Vai sofrer, pô. Vai sofrer. O Hugo Moura e JP vão sofrer. Não jogaram nada, não pegaram, não marcaram, pô, tendo que correr para Nuno Moreira e Matheus França. Você entende? É complicado, pô. É difícil. E no comando de ataque, família, Marino e Spinelli, né? Conto muito com os dois aí, né? Que eles possam aproveitar essa competição, né? Para dar um salto, para ganhar confiança. Eu penso assim, né? Quero saber a opinião de vocês. Fui, junto!